Sejam bem-vindos, tá? A casa é de vocês. E eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, em Filipenses. Eu vou ler para você, mas olha que interessante. Gente. Eu ia ler, mas eu selecionei o negócio, fez assim, foi embora. A palavra diz assim, Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas necessidades, as vossas ansiedades, aquilo que vai no seu coração e na sua mente, seja conhecido diante do Senhor. Sabe? A palavra está dizendo que é para a gente descansar o nosso coração em Deus. E quando a gente tiver algum tipo de preocupação, de ansiedade, algo que tome a nossa mente, o nosso coração, que isso seja conhecido por quem? Pelo Senhor. E a gente fala com Ele através das nossas orações, das nossas conversas com Deus. Então Ele está dizendo assim, está nervoso, está ansioso, está com problema? Fala comigo, eu estou aqui, eu quero te ouvir, sabe? E o Senhor, Ele é um Deus, é um Pai de amor tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele quer ter conosco relacionamento. O nosso Deus, Ele é um Deus que todo o tempo Ele te chama para o relacionamento. Ele quer se relacionar com você, Ele quer falar com você, Ele quer ouvir a sua voz, as suas súplicas, as suas necessidades. E muitas das vezes, a gente se pega pensando que não tem ninguém para nos ouvir, não é verdade? Você já se imaginou assim? Nossa, eu estou com um problemão, eu não tenho ninguém para me ouvir. Deus está totalmente, Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, está aí dentro de você, totalmente disponível e interessado em se relacionar com você. Tá bom? Então, faça isso. Está ansioso? Conversa com Jesus. Respira fundo, vai para o seu cantinho, vai para o seu momento a sós e fala tudo para o Senhor Jesus. Amém? Nossa amiga Larissa vai cantar 2 canções, porque música alegra a alma, né? Música é a melhor massagem que tem, é uma música. Quando está louvando ao Senhor, então, aí fica perfeita. Tá bom? Nós vamos ouvir a Larissa agora, em seguida a Nani já vai dar continuidade à programação, tá bom? Fiquem à vontade, coração aberto, sabe? Totalmente disponível, deixa Deus cuidar do seu coração. A palavra diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Que nessa noite você dê o seu coração para Jesus. Está aqui, Senhor. Cuida, sara, aperfeiçoa, edifica, sabe? Que você esteja aqui. Eu estou aqui para ser tratado, para ser cuidado, para ser tocado pelo Espírito Santo, para me relacionar com Ele mais de perto. Amém? Fiquem à vontade. Amém. Eu vou estar louvando aqui 2 canções. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo.
Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela força que Ele tem nos renovado a cada dia, pela bondade que Ele nos preenche, nos presenteia, né? Vamos receber a nossa amiga, nossa Elaine Barreto, maravilhosa, serva de Deus, tem colocado um coração à disposição do reino. Lauda o Senhor pela vida da minha amiga, ela é uma bênção no meio de nós. Deus te abençoe e te use. Tá? A paz, boa noite para todos. Eu estou muito feliz, tá, de estar vendo rostinhos que eu não conheço e rostinhos que eu já conheço, né? E muito obrigada mesmo pela oportunidade, né, de vocês terem vindo aqui, até aqui, né, para ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar. Principalmente nós mulheres, a gente acha que consegue dar conta de tudo, né? A gente entra num estágio que a gente vai no automático, a gente vai agarrando uma coisa, vai pegando outra coisa, vai pegando outra coisa.
E quando vamos ver, quando a gente vai se dar conta, a gente está carregando o mundo nas costas, a gente está carregando consequências de escolhas que não foram nossas. A gente vai carregando as coisas e vai pegando, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo. Quando a gente vai ver, o peso está tão grande que a gente não consegue carregar mais, a gente não consegue dar conta. Foi segundos para as bolas sumirem, né? Elas ficaram mais de 5 minutos para encher todas as bolas, para amarrar tudo, e em segundos elas se perderam e a gente não conseguiu mais dar conta. E eu quero começar com um vídeo, é um videozinho bem pequenininho, mas que fala exatamente isso que essa dinâmica traz para a gente. Vamos assistir. No final do ano passado, eu ganhei 3 multas por alta velocidade. E aí meu pai falou, Manuela, só queria entender, por que você tá correndo tanto? Tá com pressa de quê? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Você tá com pressa de quê? Talvez de conquistar seu diploma, de fazer a viagem dos sonhos, de cumprir seu propósito, de encontrar um amor ou até ter um bebê. Mas geralmente quando alguém tá com pressa é porque tá atrasado. E você tá atrasado pra quê? O relógio que você tem usado como parâmetro é seu ou é comparado com o de outras pessoas? A gente foi ensinado que quem faz em menos tempo faz melhor. Mas a verdade é que o relógio gira na mesma velocidade desde que o mundo é mundo. O que muda é a nossa percepção. Para. Respira. Você que aos 20 ainda não entrou na faculdade, ou aos 30 se sente perdido, ou aos 40 quer mudar de profissão. Esse vídeo é para te fazer lembrar que o seu relógio é só seu. Não deixe o tempo passar tentando se encaixar em uma história que não é sua. Não é cedo demais e muito menos tarde demais. Se você estava esperando um sinal, entenda isso como um. Comece, termine, vá até o final, faça o que for preciso. Nossa história não é a mesma. O nosso tempo também não precisa ser. Infelizmente, hoje, a gente vive numa sociedade que a gente tem que ter resultados, né? A gente tem que dar resultados. E a gente começa a se cobrar de uma forma tão grande, porque eu preciso dar o resultado. Mas a gente esquece do processo. A gente esquece do caminho que a gente precisa percorrer para chegar a esse resultado. E esse caminho que a gente precisa recorrer para chegar a esse resultado, como que a gente está fazendo ele? Porque aqui as meninas demoraram um tempão para amarrar as bolas. Não foi algo que foi rápido, mas a gente quer um resultado rápido, a gente quer tudo ao mesmo tempo. E infelizmente, a gente se compara de uma forma tão grande com o relógio cronológico do outro. A gente acha que porque aos 20 alguém conseguiu várias coisas, ficou rico, milionário, eu também tenho que ficar rica, milionária aos 20, porque a minha amiga foi mãe e eu já tenho 30 e não sou, e eu estou velha. Então, a quem que eu estou comparando isso? E por que eu decidi iniciar com esse vídeo? Porque isso tudo nos gera ansiedade. Isso tudo causa uma ansiedade tão grande que, quando a gente vai ver, a gente já está tomado por ela e isso já se tornou um transtorno. Porque a ansiedade em si, ela é proveitosa. A ansiedade em si, ela tem o seu lado positivo. A ansiedade é um sentimento de utilidade, é você se sentir útil, você está vivo. Agora, o que é o problema é quando a gente quer carregar tudo e não dá conta, aí começa a se cobrar, aí começa a dar o problema, porque aí a ansiedade vem de uma forma totalmente descoordenada. Tem um relógio aí. Ela vem de uma forma totalmente descoordenada e a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente, né? E hoje, quando a gente fala de algo que a gente viveu, a gente não está falando só de uma teoria, só do que a gente leu no livro, só do que a gente estudou. Mas a gente está falando de vida, do que foi vivido, do que aconteceu realmente com a gente. Então, eu acho que, se vocês estão aqui hoje, é porque algum de vocês já passaram por isso, ou tem alguém próximo de vocês que passam, né? Tem alguém na família, tem um filho, tem um irmão, tem um amigo, tem alguém próximo que passa, ou então tem alguma curiosidade sobre o assunto,
né, que é um assunto que hoje está muito na mídia, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, né? Esse período que a gente está vivendo de pandemia, é um período que as pessoas, né, a questão do isolamento, né, as pessoas realmente estão se isolando de uma tal forma, não só com a questão do isolamento social, essa questão não, mas eu estou falando em questão desse isolamento mental, desse isolamento psíquico, né, que as pessoas estão, infelizmente, vivendo hoje. A gente vai falar um pouquinho, né, já introduzi, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ansiedade. Tá? A ansiedade, ela trata-se de um sinal de alerta que nos possibilita ficar mais atento aos perigos e criar estratégias para uma autodefesa. Ela nos alerta de uma situação de perigo e tem o seu lado positivo, né, como eu já falei, porque eu acredito que a ansiedade, em muitos momentos, ela é boa para a nossa vida, porque eu acredito que a ansiedade é o que nos move. Porque quando a gente anseia algo, isso nos movimenta, isso nos move. O problema é quando isso se torna um transtorno. Quando isso se torna um transtorno, já passa do nosso controle. A gente já não consegue mais controlar isso. Então, ela já se torna um mal-estar, já não se torna mais um benefício, ela já se torna um mal-estar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica tão atarefado, é tanta coisa para resolver, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para dar conta, né? Que a gente acha que vai conseguir dar conta, e no final a gente não consegue dar conta disso tudo. Porque muitas vezes são consequências de escolhas que não foram nossas. A gente começa a viver a vida de outras pessoas e começa a carregar consequências de escolhas que não foram nossas. E isso começa a se tornar um transtorno. Eu queria falar um pouquinho por que a ansiedade provoca os sintomas físicos. Possuímos um sistema nervoso autônomo que é responsável por controlar os nossos órgãos internos, controlar as reações de medo diante de uma situação ameaçadora. Esse sistema está ligado ao simpático, que vai gerar um sintoma de alerta como se estivesse realmente numa situação de perigo. E, atualmente, o nosso sistema psíquico, ele interpreta cada vez mais as situações de perigo. Porque, antigamente, nos primórdios, né, a gente acionava esse sistema de alerta de uma forma quando tinha um predador, quando tinha uma catástrofe. Hoje, não. Hoje, esse sistema ele é acionado por pequenas ameaças, situações do nosso cotidiano, como uma prova, como um encontro amoroso, uma entrevista de emprego, uma conversa, uma palestra. E ele é acionado de uma forma que, antigamente, era só em casos de algo muito extraordinário. Hoje, não. Hoje, nos nossos dias, a gente vive de uma forma totalmente diferente. E esses sintomas, ele provoca sintomas físicos, tanto cognitivo quanto de pensamentos, que começa a vir aquele monte de pensamento que a gente não sabe nem mais o que está pensando. Quem é que nunca passou por isso, né? De noite está deitado, aí vem aquele monte de coisa na cabeça, um monte de pensamento, que você já começa a pensar no que vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. Não é que a gente vai deixar de planejar, de fazer planejamentos, não é isso. A gente precisa fazer planejamentos. Só que quando a nossa mente está tão cheia e tão perturbada de tantos pensamentos, a gente não consegue colocar eles em ordem. Então, a gente pega isso tudo aí, faz uma bagunça, né, que é as bolas, né, a gente faz uma bagunça danada e não chega num consenso. A gente não chega no que realmente a gente queria fazer. E esses pensamentos desordenados, ele traz pessimismo, medo, porque a gente começa... O medo, ele é bom por um lado, mas, por outro lado, ele te trava, ele te paralisa. Então,
esses sintomas, eles variam de pessoas para pessoa. Cada pessoa, ela reage de uma forma diferente à ansiedade. Não tem como a gente colocar aqui vocês numa caixinha e falar assim, todo mundo vai reagir da mesma forma. Não vai. Cada um de nós vamos reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um de nós teve um passado, cada um de nós teve uma infância, cada um de nós teve um trauma nessa infância, cada um de nós passou por uma infância. Então, não adianta eu achar que uma crise de ansiedade em mim vai ser de uma forma e na Ingrid vai ser a mesma coisa, porque não vai ser. Porque cada um de nós, por mais que nós somos parentes, a gente viveu, conviveu, mas cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós temos uma bagagem. Então, cada uma de nós vamos reagir de uma forma diferente, né? E esses sintomas, eles variam de muita forma, né? Eles podem vir como nervosismo, uma inquietação, um mal-estar, um sentimento de perigo, de pânico, de medo, a frequência cardíaca acelerada, né, que muitas pessoas acham que está sofrendo de um ataque do coração, que acha que vai morrer, aí vai para o UPA desesperado, porque acha que está tendo um ataque, e normalmente são sintomas que eles se confundem muito, né? Aí as pessoas acham que está tendo um ataque cardíaco, chega lá, a pressão está normal, não tem nada. Aí o médico fala assim, você só está tendo uma crise de pânico. E essa crise, ela muitas vezes, ela sai totalmente do nosso controle. E a gente chega no hospital, ou no atendimento, ou um amigo, ou alguém já viu, né, alguém passar por uma crise dessa e fica desesperado sem saber o que fazer, não sabe se leva para o hospital, se realmente está tendo um ataque do coração, se realmente está com algum problema. E muitas vezes é uma crise de ansiedade. E a maioria das vezes, quando esse paciente chega no consultório, muitas vezes as pessoas que estão à volta falam assim, é frescura, é só uma crise, é só isso, é só aquilo. Gente, não leva como frescura, porque se a pessoa está passando por essa situação, ela não quis estar ali. Eu acho que ninguém passa por uma crise de ansiedade porque quer ter uma crise de ansiedade. Eu acho bem divertido ter uma crise de ansiedade. Espera aí, que eu vou ter uma crise de ansiedade agora. Não é assim. É algo que... Deus me livre, é isso aí. É algo que acontece e você não tem controle sobre isso, né? Só que a gente precisa aprender a conhecer o nosso corpo, né? A conhecer aonde vai os nossos limites, até onde a gente consegue segurar tanta bola, até onde a gente consegue segurar tanta coisa. E isso é crucial para a gente poder identificar, né, o que realmente está acontecendo com a gente. Porque tem pessoas que chegam a ter insônia, tem pessoas que, quando está numa crise de pânico, chegam a ter ânsias de vômito, chegam a vomitar, chegam a ter falta de ar, um estresse muito grande, falta quase pegar quem está na frente e apertar o pescoço de tanto estresse que dá naquele momento. Então, assim, cada um de nós vamos ter uma reação diferente, né, a essa ansiedade. E eu falei um pouquinho, né, sobre os transtornos, e eu queria falar um pouquinho sobre um transtorno que ele mexe muito com a gente, muita coisa. Eu acredito que vocês já ouviram falar nele, né? É transtorno de ansiedade generalizada. Acho que muita gente aqui já ouviu falar. Ele acontece quando a pessoa se preocupa com tudo ao mesmo tempo, sobre a vida, seja ela profissional, emocional, saúde, familiar, amizade, filho, sua própria segurança. E quando a gente chega nesse limite, esse paciente ele já não consegue parar de se preocupar. É tanta preocupação, é tanta coisa que ele vai levando para si, mesmo em situações que não tem motivo para se preocupar, a mente continua a produzir pensamentos antecipatórios para o futuro. A ansiedade, né, na verdade, o transtorno de ansiedade, né, ele é um excesso de futuro. Eu querer... não é que você vá, como eu já havia falado, não é que você vai deixar de planejar esse futuro, não é que você vai deixar de planejar o que você vai fazer na sua semana, ou o que você vai fazer no seu mês. Mas quando isso
já começa a sair do seu controle, você já não consegue mais dormir pensando no que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã. Tipo, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma viagem, ou quando a gente vai fazer algo, uma prova, alguma coisa, realmente é normal você ficar ansioso, você ter algum tipo de ansiedade. E até aí é normal. Agora, quando isso começa a te paralisar, porque, na verdade, a ansiedade é para te mover e não para te paralisar. Quando ela começa a te paralisar, quando você já não consegue mais dar conta do que você tem para fazer, quando você já tem várias coisas para você fazer e aquilo ali já te paralisa de uma forma que você já não consegue mais fazer, aí tem muita gente... Hoje, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? A tecnologia está aí a nosso favor, mas muitas vezes ela está ao nosso desfavor, porque as pessoas ficam tão ansiosas que elas não conseguem sair da frente da tela do celular. Por quê? Porque o celular é muito bom, a tecnologia é muito boa? É, com certeza. Mas se a gente não aprender a dominar ela, ela nos domina. E essa ansiedade, ela vai gerando de uma forma tão grande, porque aí entra a questão do tempo. Entra a questão do que a gente pega e acha que o nosso tempo cronológico tem que ser o mesmo daquela pessoa que está lá nas redes sociais, postando várias viagens, várias isso, vários aquilo, e eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa que aquela pessoa. Aí aquilo ali começa a me gerar uma ansiedade tão grande. Por quê? Por que fulano está isso, está aquilo, e eu não consigo nada? Aí começa a entrar os pensamentos negativos. Aí começa a entrar aqueles pensamentos negativos. Eu dei uma volta, né, gente? Mas eu vou voltar aqui, porque eu achei interessante falar dessa questão do celular. E o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode acontecer, né? Por que ele é diagnosticado como um transtorno de ansiedade generalizado? Porque quando ele começa, num período muito curto de tempo, quando você começa a ficar com uma impaciência, você não consegue parar de se preocupar, você começa a ficar com uma irritabilidade. Os seus nervos estão, como falava minha avó, a flor da pele, né? Qualquer coisa, se alguém passar aqui e encostar no teu dedo, tu já dá um bicudo de lado, para ver se o indivíduo já acorda para a vida e dá um... Né tchê? E é muito comum as pessoas ter, por coisa muito pequena, ela se incomodar e já se explodir, já se estressar, e se sente de forma muito, muito intensa, pequenas coisas, e gritam, e respondem. E outra coisa que está muito ligada a esse transtorno de ansiedade é o cansaço mental. As pessoas já acordam cansada. Muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente vai dormir cansada e parece que acorda mais cansada ainda. É como se a mente não tivesse parado um segundo, é como se você tivesse trabalhado a noite inteira, carregado uns 10 caminhões de cimento e não consegue parar. E o cansaço mental, gente, ele é muito pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, você vai lá, deita, dorme, descansa, acabou. No outro dia você está novinho em folha. Agora, o cansaço mental, você vai dormir, vai acordar e não vai conseguir dormir, né? Porque não consegue dormir. A insônia, ou a insônia, ela bate, você não consegue dormir, literalmente fica acordado, ou então você dorme aquele sono picado. Você dorme 10 minutos, parece que dormiu meia hora, e daqui a pouco você acorda, parece que não dormiu nada e já acorda mais cansado ainda. E esse cansaço mental é como se fosse uma exaustão constante, que a pessoa não consegue descansar. Ela quer descansar, mas ela não consegue. É algo que é mais forte, que domina ela, né? E essa alteração no sono, a gente muitas vezes vai dormir e não consegue, e tem uma insônia e uma preocupação muito grande com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui 2 meses. Eu vivi logo nesse início da pandemia, e na minha cabeça estava tudo programadinho, bonitinho. A minha filha ia para a escola, né? Ela ia começar na creche, e eu ia para a faculdade, ia começar a estudar, e ia ter tempo, e tudo bonitinho. 2 dias de faculdade presencial, veio a pandemia.
A gente teve que se readaptar totalmente, porque teve que assistir aula online e baixar programa disso, programa daquilo, e um monte de coisa. E a criança em casa, quem tem filho pequeno aqui em casa sabe, a minha tem 4 anos, é tipo ligada na tomada. Só um pouquinho. Ela não está aqui, porque senão não conseguiria estar aqui. E o tempo todo ia aquele monte de coisa na minha cabeça, e eu já estava pensando no TCC. Aí eu me peguei e falei assim, peraí, como assim que eu estou pensando no TCC? Para quem não sabe, aqui TCC é trabalho de conclusão de curso, é que a gente entrega quando a gente termina a faculdade. E já estava sofrendo por algo que eu não sabia nem se ia acontecer ou não. Então, é um excesso de futuro, não é algo que é excesso de futuro, eu estou pensando no que vai acontecer amanhã. Não, você já está sofrendo por algo que vai acontecer, sei lá, sabe Deus das quantas, quanto tempo que isso vai demorar e se vai acontecer, porque ainda tem isso. Porque muitas vezes a gente sofre antecipadamente por algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. Né? Algo que a gente não consegue nem identificar se isso vai acontecer ou não. E a gente deixa com que isso vai nos consumindo e consome toda a nossa energia. A gente pensa tanto em algo que ainda vai acontecer, que isso consome a nossa energia de uma tal forma que a gente não consegue controlar. Né? Prevenção, tratamento e cuidados para ter uma vida emocional mais saudável. A primeira coisa que eu preciso para identificar, né, essa ansiedade, para saber se eu tenho isso, é sair da negação. É reconhecer o problema. Admitir que eu tenho uma ansiedade, que eu tenho um transtorno de ansiedade, ou que eu tenho uma ansiedade, ou quem está próximo de mim tem essa ansiedade. Então, quando a gente admite, quando a gente entende que a gente precisa de ajuda, né, porque muitas vezes é a questão aqui da dinâmica, né? A gente acha que a gente consegue segurar tudo com as mãos, mas a gente não entende que a gente precisa de ajuda. Quando a gente consegue sair dessa negação, consegue reconhecer esse problema, admitir que a gente precisa de ajuda, buscar essa ajuda, seja ela familiar, seja ela num amigo, seja ela numa assistência médica. Gente, o transtorno de ansiedade, ele precisa ser tratado. Porque se ele não for tratado, ele pode chegar a vir a uma depressão. Não que quem é ansioso é depressivo, não. A pessoa pode somente ter um transtorno de ansiedade. Mas se ele não tiver tratamento, se a gente não identificar, não procurar uma ajuda profissional, ele se torna uma depressão. E é algo que a gente realmente não consegue controlar. E muitas vezes a gente acha que, não, eu não preciso disso não. E infelizmente, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui são cristãs, mas no nosso meio religioso, muitas pessoas elas se negam a procurar ajuda, porque eu sou crente, eu sou cristã, eu sou de Deus, isso não vai acontecer comigo. Gente, somos seres humanos. Nós temos as nossas fraquezas. Então, a gente precisa admitir isso, admitir que a gente precisa de ajuda, admitir que a gente precisa procurar uma ajuda. E sair da negação é o primeiro passo. O segundo passo, avaliar a sua vida. Eu, normalmente, no consultório, eu costumo perguntar para os meus pacientes, quem é você? Porque muitas vezes a gente não sabe responder quem somos nós. A gente não sabe responder. E a gente, às vezes, para pensar, quem sou eu? A gente precisa passar o nosso passado a limpo para projetar um futuro. Porque muitas vezes a gente quer projetar um futuro, mas a gente simplesmente esquece que muitas vezes algo que a gente fez lá no passado, que a gente precisa aprender, né, a lidar com aquilo ali, a gente simplesmente quer passar e já quer projetar o futuro e esquece que é um passo de cada vez. Terceiro passo, mudar hábitos e comportamentos e atitudes. Nada muda
se você não muda. Nada muda se eu não mudo. Muitas vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, né? Porque o meu marido é isso, porque a minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque minha tia, minha avó, o papagaio, todo mundo tem culpa. Mas eu não tenho. Ou você muda, ou tudo se repete. É como se você estivesse rodando num círculo. E muitas vezes a nossa saúde emocional, ela depende totalmente de uma mudança nossa. Mas a gente, nós seres humanos, né, eu estava conversando com meu tio hoje de manhã e ele estava falando, né, a nossa geração adâmica, né, a gente simplesmente coloca só a culpa no outro e a gente não se responsabiliza por isso. Ah, não, eu não, a culpa é do fulano, mas tá, a culpa é do fulano, mas quem está segurando as bolas? Quem está carregando? Quem está pegando tudo para mim? Então, ou eu mudo as minhas atitudes, ou eu mudo a minha forma de enxergar, ou tudo vai se repetir. Ou as coisas simplesmente vão continuar se repetindo. E a gente vai repetindo esses atos de uma forma tão automática, é algo tão automático que você vai se sobrecarregando de uma forma tão automática que você não enxerga. Você simplesmente não enxerga. Não entende que você precisa desenvolver o seu poder de superação para poder passar por essa situação. É essa situação que a gente está passando hoje, né? Ou a gente aprende a ter resiliência, ou a gente aprende a superar, ou a gente aprende a estar em convívio, ou então a gente vai simplesmente surtar. Igual muitas pessoas que hoje estão chegando nos consultórios, não só no meu, a Leilane também atende, e os consultórios hoje estão superlotados de pessoas que estão simplesmente surtando. Pessoas que estão simplesmente não estão sabendo lidar com a situação relacionada às máscaras, não estão sabendo lidar com a situação de voltar a esse convívio social, né, porque aos poucos estão sendo, né, estão tendo que voltar a esse convívio social e não estão conseguindo fazer isso, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender que eu preciso mudar, que o meu comportamento ele precisa mudar. E para que eu possa desenvolver esse poder de superação. O quarto passo, livrar-se de culpas. A gente carrega culpas demais. Principalmente, eu acho que principalmente as mulheres, eu vou falar, né, por mim, eu acho que nós mulheres, a gente quando a gente não consegue dar conta de algo, a gente já se culpa. Ah, porque eu preciso ser uma excelente mãe, eu preciso ser uma excelente esposa, eu preciso ser uma excelente profissional, eu preciso ser uma excelente isso, aquilo outro. E eu simplesmente vou carregando tudo. E quando eu não dou conta daquilo ali que eu coloquei, que eu tinha que carregar, eu me culpo. E não consigo me perdoar por aquilo ali. E vai vindo os remorsos, vem as amarguras, os ressentimentos, e eu vou carregando tudo aquilo ali de uma forma tão grande que aquilo ali vai me prejudicando, que prejudica os meus relacionamentos, o meu relacionamento dentro de casa. Gente, uma pessoa calma, normalmente ela consegue acalmar um ambiente. Às vezes não, mas uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, ela consegue estressar até a casa do vizinho. É por isso que, muitas vezes, a maioria das vezes, né, sou eu que preciso mudar. Vou voltar um pouquinho lá no tópico 3. Sou eu que preciso mudar, porque eu preciso aprender a me perdoar por não dar conta de tudo, porque às vezes a gente não vai dar conta de tudo. Gente, eu estou falando isso porque eu vivi muito isso. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que dar conta do mundo, que eu tinha que ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente serva de Deus, que eu tinha que fazer a obra, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. E quando eu não conseguia dar conta disso tudo, eu me sentia super culpada. Por que as pessoas conseguem? As pessoas à minha volta conseguem e eu não consigo. Mas as pessoas à minha volta também não conseguem. Muitas vezes parece que elas conseguem, só que quando a gente está dentro da situação, é que a gente vai enxergar aquilo ali. A gente fala assim, não, peraí,
É aquela história da grama do vizinho, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. A família do fulano é sempre mais bonitinha. Por quê? Porque eu não estou lá dentro. Porque eu não estou vivendo os problemas que estão lá dentro. Porque todo mundo tem problemas, gente. A questão é a forma com que a gente lidar com esses problemas. A questão é a forma com que a gente lidar com tudo isso. Né? Aprender a perdoar a si mesmo e aprender a perdoar os outros. Né? Vamos para o 5º passo. Preencher o vazio existencial e a falta de sentido na vida, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus será a minha força. Salmo 73, 26. Por que eu escolhi esse salmo? Eu achei ele muito interessante. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus será a minha força. Que a gente possa entender que a nossa força ela não vem da gente, ela vem de Deus. Que a gente precisa trabalhar a nossa mente e o nosso corpo, porque muitas vezes a gente cuida só do nosso corpo. Eu vejo muitas das pessoas que ficam doentes, elas vão nos médicos, se está com problema no joelho, ela vai no ortopedista, se está com problema na tireoide, ela vai no endócrino, ela vai procurar, mas normalmente quando ela está com uma ansiedade, ela está com uma angústia, ela está passando por algum transtorno, por alguma coisa, normalmente ela não procura ajuda. Graças a Deus, hoje tem muitas pessoas com a mente aberta que já conseguem entender que precisam de uma ajuda. Mas a maioria das pessoas ainda reluta. Eu não sou maluco. Eu não sou doente. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. Mas não é. Quando você está com algum problema na perna, no pé, sei lá, na barriga, você não vai procurar um médico, você não vai procurar ajuda? Ou quando você está com uma dor de dente, você não vai no dentista? Então, por que tanto preconceito, tanta dificuldade de cuidar da mente? E por que eu escolhi esse salmo? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam. Porque muitas vezes a nossa mente enfraquece, gente. O nosso psique ele enfraquece, nós somos humanos. E muitas vezes a gente acha que somos super-heróis, que a gente está no nível acima, e não estamos. Ninguém está no nível acima de ninguém, somos todos iguais. 6º passo. Viver um dia de cada vez. Eu acho que os meus pacientes já têm isso gravado na cabeça deles, né? Porque eu acho que quando a gente vive, né, e a gente vai para dentro de um consultório e a gente passa isso com muito mais clareza, porque a gente viveu. E eu vivia hoje pensando daqui 5 anos, eu vivia hoje pensando no que meu filho ia fazer na faculdade. Eu vivia hoje pensando no, sei lá, daqui quantos anos para frente. Então, esse 6º passo, a gente vai encerrar aqui, e ele é muito importante. É literalmente viver um dia de cada vez. Não é que você vai deixar de planejar um futuro, não é que você vai deixar de projetar um futuro, não, nada disso, mas é viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25. E a gente simplesmente não aprende a viver um dia de cada vez. A gente não aprende a relaxar. A gente leva tudo tão a sério, tudo tão a ferro e fogo, porque foi o que eu falei, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser melhor nisso, eu tenho que ser melhor naquilo. Não, eu não preciso, eu posso viver um dia de cada vez, eu posso fazer uma coisa de cada vez. Eu posso simplesmente, a minha pia está cheia de louça, eu estou com um monte de trabalho para fazer, um monte de coisa para entregar, mas eu posso simplesmente falar assim, não, hoje é meu dia de folga, eu vou tirar a tarde para sentar e colocar a perna para cima. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente não se permite a viver um dia de cada vez, a gente não se permite a relaxar, simplesmente entender que se a gente não... Eu vou, né, como a maioria é mulheres, então eu vou usar o exemplo das mulheres, a gente precisa entender que muitas vezes a louça vai continuar lá. Se eu não lavar ela agora, daqui a pouco ela vai estar lá, então ela pode ficar lá um pouquinho. Eu posso descansar aqui. A gente precisa viver, ver o lado bom da vida. Às vezes a gente só vê os trabalhos,
vê as dificuldades, vê as coisas que a gente tem para fazer, mas a gente não consegue, muitas vezes, apreciar o lado bom da vida. Às vezes a gente não consegue parar 5 minutos para brincar com nossos filhos. Às vezes a gente não está com tanta correria, tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta, que a gente não consegue parar 5 minutos. Ah, não, porque se eu fizer isso aqui agora, eu tenho que fazer aquilo ali. Não, mas eu preciso fazer outra coisa. E a gente já está totalmente acelerado. Totalmente acelerado. E a gente não consegue desacelerar. A gente não consegue, literalmente, viver um dia de cada vez. Aprender a apreciar o lado bom da vida. Ser grato. Ser grato por ter acordado. Às vezes a gente já acorda reclamando. Caramba, que chato. Que isso, que aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou então, né, nesse período de isolamento que estávamos, mas não tem nada para fazer. Que quando tem, reclama. Quando não tem, reclama também. Né? Que não tem nada para fazer, que não tem isso, que é a escola, né? Então, eu acho que o maior propósito é reclamar, né? Então, o que a gente precisa hoje é aprender a viver um dia de cada vez, é aprender a ser grato, aprender a enxergar as coisas por um lado positivo, aprender a descobrir o nosso propósito na vida. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito nessa vida? Quando a gente descobre o nosso propósito, gente, parece que as coisas começam a andar de uma forma completamente diferente. Né, tia Nina? Ela está ali balançando a cabeça. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente consegue literalmente viver um dia de cada vez. A gente consegue ser grato. A gente consegue ser grato a Deus por mais um dia, né? Eu queria que vocês lessem esse trechinho aqui. Eu acho que dá para ler, né, gente? Serenidade para aceitar o que não se pode mudar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, entendendo as dificuldades, sem querer encontrar um culpado. O objetivo não é acabar com a ansiedade, pois precisamos dela, mas sim diminuir a intensidade do sofrimento, pois sem a ansiedade nos tornamos improdutivos. O objetivo é poupar energia. Somos seres humanos em construção. Precisamos entender que somos seres humanos em construção. A gente vai estar em construção sempre, gente. A gente sempre tem algo novo para aprender. Quando a gente acha que a gente já aprendeu tudo, qual que é o nosso propósito? Se a gente já aprendeu tudo, se não tem mais nada para aprender. Eu sempre tenho algo novo para aprender. Eu acredito que todo mundo aqui, todos nós, temos algo novo para aprender. Quando a gente consegue entender que somos seres humanos em construção e que a gente tem algo novo para aprender, que Deus tem algo novo para nos dar, que temos um propósito de serviço, um propósito de servir o nosso próximo, as coisas começam a gente começa a enxergar isso de uma forma diferente. Eu queria pedir para passar o último vídeo, é um videozinho curto, que fala sobre ansiedade. Salvando a vida de alguns ou tornando ela um inferno, todos nós já sentimos o impacto da ansiedade nas nossas vidas. Atendendo a muitos pedidos, falaremos hoje sobre ela. A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou que irá dirigir por uma estrada muito perigosa no dia seguinte. Sentir-se ansioso por causa de uma prova pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. Quando a reação de ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial.
Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes. Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Outros transtornos como o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático foram considerados por muito tempo transtornos de ansiedade, mas a última edição desse manual os separou em outras categorias. O DSM é uma tentativa de classificar as condições psicopatológicas mais comuns à população, e de tempos em tempos ele é modificado a partir dos novos conhecimentos que foram produzidos. Todos os transtornos de ansiedade envolvem em algum nível sintomas cognitivos, como por exemplo, receio de perder o controle ou ter algum dano, sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, e sintomas comportamentais, como agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Muitas vezes, é difícil diferenciar a ansiedade que todas as pessoas vivenciam regularmente da ansiedade que alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade vivencia. Não existe uma divisão clara e indiscutível entre o que é uma ansiedade normal e uma anormal. O que fazemos diante dessa grande dificuldade é adotar critérios de uma maneira inteligente para concluir se a ansiedade de alguém atinge níveis extremos e prejudiciais. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Os genes, a cultura, as interações sociais, eventos traumáticos e o uso de substâncias tais como drogas são algumas das influências mais importantes. Alguns psicólogos acreditam que, apesar de poder gerar tantas consequências negativas para nós hoje em dia, a ansiedade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. A ansiedade funciona como um mecanismo de proteção que nos torna mais atentos a possíveis futuras ameaças e nos permite planejar nossos comportamentos para evitar situações ameaçadoras. Quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando a sua vida, só que nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas ou prováveis de se concretizarem. Nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é ao mesmo tempo nossa dádiva e nossa maldição enquanto seres humanos, já que às vezes essa capacidade se vira contra nós mesmos, ao invés de apenas nos proteger. No contexto dos transtornos de ansiedade, o perigo frequentemente não existe enquanto um fato objetivo e inquestionável, mas sim enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. Existem diferentes tratamentos para cada um dos tipos de transtornos de ansiedade que demonstraram uma grande efetividade em vários estudos clínicos. Assim como no caso da depressão, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamentos, mas sim a falta de informação e de procura por profissionais. Ficou bem claro, né, pra gente entender, né, um pouquinho do que é ansiedade. Eu espero que eu tenha, né, conseguido passar bem para todo mundo. E o ponto principal, antes de eu passar para a Leilane, é um dia de cada vez. Somos seres humanos em construção. Tá bom? Vou passar para mim. Tá tão bonito aqui. O que eu quero falar para vocês é: pensa numa pessoa controladora. Controladora, que quer saber de tudo, quer ter tudo planejado, tudo ali no seu script direitinho. Essa era eu. Completamente controladora. Assim, eu anotava tudo, eu planejava o amanhã, eu queria saber de tudo que ia se passar, mas não só na minha vida, na do meu marido, na da minha filha, de todo mundo que estava ao meu redor. Eu queria saber de tudo, né? Eu queria ter o controle mesmo da situação. E eu queria controlar até o que não aconteceu ainda, né? E é o que a Elaine falou aqui. A Elaine, ela falou sobre culpa, né? Mas como que chega na culpa? Olha só, olha o que eu fazia.
Eu fazia assim, eu criava expectativa demais, né? Eu planejava tudinho, criava uma expectativa, eu vou fazer assim, e aí eu faço assim, aqui eu compro isso, aqui eu levo isso, e assim, planejava tudinho. Aí, quando chegava no dia, não dava certo. E aí, quando não dava certo, gerava o quê? Culpa. Eu começava a culpar a mim mesma. Se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse feito isso, ai, se eu não tivesse, ai, eu não devia, ai, tudo eu, autocobrança. E aí começava a me cobrar, e me frustrava, né? Eu ficava frustrada porque eu planejei tudo, eu tinha tudo no controle, só que deu errado, né? Aí fica lá toda frustrada, né? E esse ciclo, né, de expectativa, não dá certo, culpa, cobrança, frustração, isso tudo foi acumulando aqui dentro. E eu não botava para fora, não contava para ninguém, né? Eu não contava para ninguém que eu estava fazendo isso, que eu estava passando por isso, que eu estava me culpando. Eu fui só me enchendo, né, disso. Até que um dia, bum, eu explodi. Eu não aguentei. Isso que nós chamamos de doença psicossomática. É uma doença da mente que passa para o corpo, tá? Isso é uma doença psicossomática. Então, assim, a ansiedade, eu já estava ansiosa há muito tempo, só que eu não aceitava, eu não reconhecia, né, o que ela falou aqui. Primeiro passo é reconhecer. Eu não reconhecia, eu não queria aceitar, falar, poxa, eu estou sofrendo de ansiedade, né? E eu me segurava o máximo, me continha, para ninguém perceber aquilo que eu estava passando, né? Porque eu tinha que mostrar que eu conseguia fazer tudo aquilo, que eu conseguia segurar todas aquelas bolas sozinha. E eu, com tudo isso que eu contei, de expectativa, de ser controladora, de não viver o hoje, eu não vivia o hoje. Eu já acordava hoje pensando em amanhã, tá? Eu vivia assim no automático, na famosa correria, né? Ai, é muita correria, não dá tempo, e isso e aquilo. E aí eu acordava hoje, por exemplo, hoje é sábado, né? Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu já acordei pensando em amanhã, porque eu tenho outra palestra para dar amanhã de manhã. Um tema diferente, que é suicídio. E aí, ao invés de eu estar vivendo o hoje, não, hoje à noite, eu tenho que estar lá às 7 horas, com a Elaine, vou falar sobre ansiedade, vou estudar de novo o assunto, vou rever o que eu vou fazer, qual dinâmica e tudo. Não, eu já tinha isso aqui planejado 1 semana atrás já. E hoje já tinha que estar pronto a de amanhã. E segunda-feira eu tenho atendimento, e quinta-feira, sexta, né? E eu ia assim, dessa forma. Por exemplo, em agosto. Em agosto eu já estava pensando no Natal. Aonde ia ser o Natal, quem eu ia chamar. Eu organizava para ver que roupa eu ia usar, porque a roupa tinha que ser diferente do ano anterior, né? E na casa de quem que ia ser. Em agosto. Eu pensava em tudo, sabe? Eu acho que eu não chegava a pensar no ano que vem, eu pensava nesse ano. Mas eu pensava em tudo, né? E aí pensava, se no Natal vai ser na minha casa, no Ano Novo vai ser na casa do outro, e onde que a gente vai? Se eu vou para a praia, eu vou na igreja, aonde que eu vou passar? Tudo, eu tinha tudo planejado na minha cabeça. E assim, às vezes eu achava o máximo, sabe? Caraca, eu consigo, né? Eu consigo, poxa, planejar tudo, está tudo aqui organizado na minha cabeça, mas aí ia dando errado, e eu ia guardando. E, né, aquilo tudo aqui dentro de mim. E até um dia que deu um boom. Eu estava no meu trabalho no passado, foi em agosto. Eu estava no meu trabalho, eu trabalhava em escritório, né? Eu já atendia, mas eu ainda estava na transição de profissão. Eu estava no meu escritório e a primeira coisa que eu senti foi
o meu coração acelerar. Assim, naquela semana, já tinha 2 semanas, eu estava sentindo um roncado aqui no meio do peito. Eu estava sentindo aquele roncado no meu peito e eu pensava assim, gente, isso deve ser um resfriado que ficou, né? E resfriado mal curado da pneumonia, né? Foi assim que eu fui ensinada. Então, vou tomar um xarope, porque eu não posso parar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho igreja, tenho tudo, não posso parar. Aí comprei um xarope por conta própria. Tomei, não faça isso. Tomei e beleza. Passou uma semana, não resolveu. Estava mais forte. E esse roncado começou a me dar uma faltinha de ar. Umas faltinhas de ar, um sufocamento, assim, de vez em quando eu respirava mais fundo. Aí eu comprei outro xarope. Comprei um mais forte, aquele... Não vou falar. Comprei um mais forte, né? Falei, não, esse vai resolver, porque aí eu não preciso pedir o patrão para eu parar, para eu ir no médico, né? Porque não posso parar. E aí eu tomei o outro xarope, eu senti assim uma leve melhora, mas era tudo na minha cabeça, tá? Não tinha catarro nenhum ali. Só que eu não sabia, também eu não queria, né, admitir. E aí o que acontece? Eu lembro que depois eu estava ali, aí eu comecei a sentir o coração acelerar forte, aquilo me assustou, porque nunca passei por isso. Aí meu coração acelerou, aí eu assim, né, a minha patroa na salinha do lado. Eu falei, calma, tá vendo? Né? E ali eu fiquei comigo mesma, e o meu coração estava muito acelerado, parecia que eu tinha corrido uma maratona. E aí o meu coração acelerado, aí começou a me dar falta de ar. Eu comecei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E aí a gente já fala com Deus, né? Meu Deus, o que está havendo? Botei a mão no coração, né? Tentando disfarçar, porque a patroa conseguia me olhar de onde ela estava, né? Falei, não posso passar mal, porque eu estava no período de experiência, pensa nisso. Né? Aquele período que você não pode faltar, porque senão já era, né? E aí eu fiquei ali, aí o que eu fiz? Eu já sabendo algumas técnicas de psicanálise que relaxa, eu levantei, meu coração aceleradíssimo, eu disfarcei para a patroa, falei assim, eu vou lá atrás rapidinho, tá? Porque lá atrás tinha uma cozinha, tinha uma janela aberta, aí eu fui lá atrás, abri a janela e fiz a técnica de respiração pelo diafragma. Fiz, aí, beleza, aí senti uma melhora, voltei, sentei lá. Aí passou 5 minutos de novo, o coração, tum, 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 tum. Aí a falta de ar veio mais forte. Aí eu senti ficar gelada. Aí minha mão, comecei a tremer. Falei, meu Deus, o que está vendo comigo? Aí levantei, dessa vez fui direto lá para trás, nem falei nada com a patroa. E aí quando eu cheguei lá atrás, eu falei assim, não, calma, Leilane, calma. Calma, vamos pensar. Tem alguma coisa te preocupando, pensa. Meu marido está bem, minha filha está bem. Aí liguei para minha sogra. Tá tudo bem aí? Tá, sua filha está bem? Tá. Minha mãe tá bem. Eu estou aqui no trabalho. Fui ali, né, falando comigo mesma, pensando se tinha alguma coisa que eu estava, né, pesando na minha cabeça. E eu não encontrei nada. Eu falei, então, não tem preocupação, respira de novo, respirei, só que não adiantou. Eu voltei lá para frente, sentei e falei, não, eu consigo controlar tudo, não vou controlar a mim. Né? Consigo controlar todas as coisas, não vou controlar eu mesma. Né? E ali eu fiquei, fazendo a respiração na frente do computador, só que eu não conseguia mais me concentrar em nada. Eu não conseguia mais ler, fazer o meu trabalho, porque eu estava agitadíssima. O meu coração não parava. Aí, olha, eu comecei a sentir o meu rosto tremer. Já viu quando o seu rosto treme, as pessoas não percebem, mas você está sentindo? O olho. Às vezes o olho treme. Sozinho. Né? Isso, gente, é a pressão dos olhos, tá? Isso aí vai no médico que ele verifica a pressão dos seus olhos. Mas eu sentia meu rosto assim, ó. Só que as pessoas não percebiam. Ela não percebia, eu ali, né? Eu assim com a mão, ó. Segurando e ficando gelada. Aí eu senti uma tonteira. Falei, não, agora não dá mais. Levantei da cadeira,
falei com ela, falei, olha, eu não estou me sentindo bem. Aí ela, que foi, Leilane? Falei, não sei, eu estou gelada e estou tremendo, me deu uma tonteira agora, eu não estou bem. Resolvi falar, né? Mas não falei do coração acelerado, não falei que eu respirei, não falei nada disso. Aí ela, não, vamos ver se você... Senta aqui, vou te dar uma água. Aí ela foi lá. Aí ela veio com a água e falou assim, fica calma. Gente, é a única coisa que você não deve falar para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Fica calma. Não fala. Porque não vai ajudar, mas não vai. Tudo que a pessoa quer é ficar calma, mas ela não quer ouvir você falar isso. Não fala. Fica calma, como se fosse fácil. Não é. A gente está ali, ó, o peito a mil, achando que vai morrer. É uma coisa horrível. Enfim, liguei para minha irmã, que trabalhava aqui perto. Vem para cá, eu estou passando mal, não sei o quê. Nunca fiz isso, nunca chamei ninguém para ir para médico comigo, nada disso. E aí, ela veio. Nossa, mas ela apareceu num minuto, já com Uber, com tudo, para a gente sair correndo. E aí eu falei assim, eu aqui em Piabetá, né? Eu falei assim, ela vai me levar para algum lugar aqui, né? Aí ela virou para mim e falou assim, eu falei, vê aí o lugar para a gente ir. Ela, já vi, vamos lá para Caxias Dó. Eu falei, meu Deus, até eu chegar lá em Caxias. Eu já desesperada, o que vai acontecer no meio do caminho? Meu Deus, eu achava que eu ia infartar, porque o coração estava muito acelerado. Consegui chegar lá, tentando pensar em outras coisas, desfocar, porque eu já sabia, né? Porque assim, eu já tratava pacientes com ansiedade e eu passava para eles o que fazer, né? Então eu falei assim, eu vou fazer o que eu passo para eles, porque eu só tinha conhecimento, eu não tinha experiência. E ali dentro do carro, assim, eu lembro que eu olhei para o céu no carro, falei, estou certa da minha salvação. Vai dar certo, se eu for, Senhor, né? Porque veio pensamentos de morte na minha cabeça. Você vai morrer, né? E ao mesmo tempo eu pensava assim, Senhor, eu estou tão nova. Eu sei que não parece, mas eu tenho 33 anos. E eu falava assim, eu estou tão nova, minha filha tem só 4 aninhos. E ali eu fui falando com Deus, tentando me acalmar. Cheguei no hospital. Gente, meu batimento, 145. Eles falam que o máximo que eles gostam é 98, 99, é o mais aceitável. 145, aquele que você bota o dedinho, bota um negócio no seu dedinho para ver. Aí botou meu coração. Eu fiz eletrocardiograma, eu fiz aquele, como é que é o nome? Raio-X. Aí não acusou nada, e nada fazia eu parar. E aí fiz a tomografia, e a falta de ar estava assim, ó. Já viu quando faz um buraco aqui assim, ó, quando a pessoa está com muita falta de ar? Falei, gente, que isso? Eu achei que eu ia infartar. Por quê? Aí eu comecei a sentir essa minha perna aqui mais mole. Falei, pronto, uma parte do corpo dormente, coração acelerado, tremendo, é um infarto, né? Falei, estou infartando com 33 anos, não é possível, né? E, olha, eles fizeram de tudo, me viraram de cabeça para baixo. Por fim, a médica veio até a mim e falou assim, Leilane, os seus exames... Ah, fiz exame de sangue também, para ver se tinha alguma infecção, né, e tal. E ela falou assim, olha, os seus exames não deram nada. Tem nada no seu pulmão para essa falta de ar. Não tem nada no seu coração para ele estar assim acelerado. Não tem nada em você, no seu sangue. Você não tem infecção nenhuma, nada. Posso falar uma coisa para você? Se acalma. E eu ali, quase falando para ela, não fala isso. Me dá alguma coisa, eu vontade de pedir, sabe, me dá alguma coisa. E eu lembro que ela me passou nebulização, aí me deu uma nebulização, porque aí o ato de respirar, né, ali um tempinho, me acalmou, me relaxou, me mandou embora para casa. Beleza, fui para casa. E aí, passou alguns dias, né, eu passei mal em casa, de madrugada. Meu marido e minha filha dormindo, e eu comecei a passar mal.
né? Mesma coisa, coração acelerado, começou a me dar uma falta de ar, eu já levantei da cama, né? Falei, não vou chamar ninguém, eu tenho que aprender a me controlar. Que negócio é esse? A médica já falou que eu não tenho nada, né? Fui para o outro quarto, que estava vazio, e ali eu falei assim, não, vou falar com Deus. Ajoelhei, mas eu estava com muita falta de ar, ajoelhei, e ali eu orei, né? Consegui orar, mesmo com toda a falta de ar, falei com Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? E ali eu fiquei, né? E assim, os pensamentos estavam tão embaralhados, tanta coisa na minha cabeça, que eu não conseguia ouvir Deus falar. Sabe, quando você está muito para lá e para cá, e quando você ajoelha e ora, você não ouve nada? Isso é ansiedade, tá? São pensamentos aceleradíssimos. Eu não consegui ouvir Deus falar. Falei, então vou ler a Bíblia, porque lá Ele pode falar, né? Falei, não. Aí peguei a Bíblia, morrendo de falta de ar, tá? Era 3 e pouca da manhã, peguei a Bíblia. Aí, olha eu, né? Como eu não conseguia me concentrar para parar para pensar onde eu vou ler, o que eu posso ler, eu fiz aquilo que muitas vezes eu já fiz antigamente. Aonde eu abrir, Deus vai falar comigo. Peguei. Gente, eu estava passando mal, me perdoe. Eu falei, Senhor, onde eu abri aqui, o Senhor fala comigo. E Deus, Deus é misericordioso, né? Eu abri em João 11. Quando eu abri em João 11, estava lá, João 11, 4. Aí eu logo li no tema assim, a passagem de Lázaro. Falei, meu Deus, Lázaro morreu. Pela primeira coisa que eu pensei, quando eu li, eu só vi o negativo. Falei, Lázaro morreu. Não, por que me levou nessa página? Não, eu vou abrir outra, eu pensando. Falei, não, é aqui, eu vou ler aqui. Aí peguei e li o versículo 4. Só consegui ver o versículo 4, que estava escrito: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu falei, meu Deus, não vou morrer. Né? Me deu um alívio na hora, porque, gente, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. A gente quer ir para o céu quando morrer. Mas ninguém está aqui falando que quer morrer agora. Né? Não quero morrer, Senhor. O dia que o Senhor voltar, me leva. Ou o dia que o Senhor quiser me levar antes de voltar também, estou aqui. Mas eu não quero morrer. Eu quero viver. Né? E aí, o que eu fiz? Falei, bem, já estou sabendo que a enfermidade não é para a morte, mas estou sabendo que é uma enfermidade. Né? Então, é uma enfermidade, não é para a morte, é para a glória do Filho de Deus. Meu Deus, o que é se o médico já fez todos os exames e não deu nada? E ali eu fiquei passando mal. Olha, eu sentei, eu respirei, eu fiz nebulização. Eu peguei o nebulizador da minha filha, falei, vou fazer igual a médica fez no hospital. Fiz nebulização. E ali eu fiquei passando mal até de manhã, para não acordar o meu marido, para sair de madrugada. E quando foi de manhã, eu não aguentei. Porque eu já estava passando mal e sem dormir. E aí eu falei com ele, vamos para o hospital? Porque eu não estou bem. Ele levou um susto, né? Porque, gente, isso nunca aconteceu. Nunca. E aí fui para o hospital de novo. E aí, quando eu cheguei lá, com a mesma coisa, roncado, batimento acelerado, tudo aquilo, a médica fez um exame e aí já acusou no meu sangue o tal de, eu não sei se é PSR ou PCR, é o nível de infecção no sangue. Eles pedem. E o meu nível deu nível de infecção no sangue. Aí ela pegou, já colocou aqui a escuta, né? E aí ela já estava ouvindo um roncado fortíssimo aqui na frente, que ela falou que é na traqueia. E atrás, nos 2 pulmões, ela também já estava ouvindo o mesmo roncado que eu. Falei, então não estou doida. Ela está ouvindo também. Porque eu falava com meu marido, bota a mão aqui, ó. Quando eu respirava, fazia... E aí ele falava, não estou sentindo nada. Falei, cara, não é possível, eu estou estudando esse trem. Eu trabalho com isso. Eu trato o povo de ansiedade. Né? Como é que eu não sei o que é? E aí a doutora falou assim, olha, nós vamos ter que te internar.
Falei, o quê? Ela você vai ter que ficar internada porque deu uma infecção muito grande no seu pulmão. Eu falei, gente, então é a falta de ar, né? Ela é. E ali eu fiquei, e no outro dia veio o pneumologista, veio o fisioterapeuta para me ensinar respiração. Eu aprendi, foi uma coisa tremenda, tá? Eu fiquei 15 dias internada, com asma. Asma, uma coisa que... Falei, meu Deus, de onde surgiu isso? E eles me perguntavam, alguém nessa família tem asma? Não. Você nasceu diagnosticada com asma? Não. Já teve algum problema respiratório? Não. Mas como, da onde saiu isso? O médico mesmo ficava sem entender, né? E a pneumologista me diagnosticou com asma brônquica. E, ao decorrer do processo, me deu pneumonia nos 2 pulmões, por causa da fragilidade, a minha imunidade baixou muito. E, no tempo que eu estava no hospital, eu lembro que a pneumologista sentou perto de mim e ela me deixou apavorada. Ela falou assim para mim, olha, asma não tem cura. Eles são assim, né? Muito direto. Asma não tem cura. E é o seguinte, você vai ter que mudar completamente a sua vida. Não vai mais poder usar vassoura, tudo você tem que passar pano molhado, e não sei o que lá, quem é asmático não pode isso, não pode aquilo. E tem outra coisa, olha só como é que eu fiquei apavorada. Ela falou assim para mim, se você passar mal de, assim, muita falta de ar, de você fazer a nebulização não resolver, usar a bombinha e não resolver, corre para o hospital, tá? Porque pode acontecer de você não aguentar. Eu falei, meu Deus, de lá da minha casa até o Caxiadó de novo, meu coração tem que aguentar, né? E aí eu lembro que ela falou assim, já passe os primeiros socorros para sua família, tá? É o seguinte, olha isso, que terror que a mulher me botou lá dentro. Passe o primeiro socorro para sua família, olha só. Passou mal a ponto da falta de ar fazer você desmaiar, tem que 2 pessoas irem com você para o hospital. Uma vai dirigir e a outra tem que ir verificando se o seu coração não parou. Falei, o quê? Ela porque a falta de ar, ela vai fazer o quê? Ela faz com que o seu coração acelere demais e ele pode dar um boom, né? Então, a pessoa vai verificando, e se em algum momento ela vê que precisa, vai fazendo massagem cardíaca até você chegar no hospital. Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Estava tudo bem. O que houve? Eu vivendo, né? Será que foi um marco da história, igual Jesus, quando fez 33? Tudo bem que ele morreu também, mas ele ressuscitou, né? Eu fiquei apavorada, contei aquilo para minha família. E aí, passou-se uns dias, eu comecei a ter pensamentos de morte. Parei de dormir, eu não dormia mais. E, quando passa para essa fase, já é pânico. Tá? O pânico são pensamentos de morte. Você fica apavorado, eu ficava pensando, eu vou sair na rua, vou passar mal, ninguém sabe o que eu tenho, ninguém sabe que tem que ver se meu coração parou, as pessoas vão ficar aglomeradas, igual nos filmes, olhando. Alguém chama o bombeiro, mas ninguém vai fazer nada, porque não sabe que eu tenho asma, né? E aí eu parei, não queria mais sair. Voltei para casa, não queria mais sair. Aí parei de ir para a igreja, parei de sair na rua. À noite eu não dormia. Olha o meu pensamento, olha o pensamento. Eu deitava na cama, encostava a cabeça. E só podia dormir assim, reclinada, porque a asma não deixa você dormir completamente esticado, nem de bruço. A médica falou isso para mim. Eu falei assim, eu queria tanto dormir de bruço de novo. Ela só fez assim para mim. É meio difícil. E aí eu encostei na cama, e aí eu lembro que eu pensava assim, eu fechava o olho, aí vinha na minha cabeça assim, você vai morrer dormindo. Horrível. Eu pensava mesmo, você vai morrer dormindo. Porque se você fechar o olho e te der uma crise de asma na hora que você estiver dormindo,
A sua falta de ar vai fazer o seu coração parar, ninguém vai ouvir nem ver nada, porque estão dormindo também, e você vai morrer dormindo. Olha, aquilo não saía da minha cabeça. Eu vou morrer dormindo, eu vou morrer dormindo. Ninguém vai ver. Então eu ficava assim, não, vou me controlar. Dormia um pouquinho, aí dormia mais um pouquinho. Eu ficava assim, noites e noites. Eu não sei nem como meu corpo estava aguentando ficar sem dormir. Então, assim, além da ansiedade, eu passei pelo pânico. E vinha toda hora aquela coisa na minha cabeça. Eu não posso sair porque eu vou passar mal. E todo dia eu tenho que enfiar a bombinha dentro da bolsa. Era bombinha de manhã, de tarde, de noite. Nebulização. Limpa isso, limpa aquilo. Comprei purificador de ar. Nossa, eu mudei completamente a minha vida. E, por fim, eu lembro que lá no hospital, eu passei mal de novo, mais uma vez só. E eu lembro que eu falei assim... eu vou para o hospital, não é possível, alguma coisa está acontecendo. Eu já estou fazendo de tudo, os remédios não estavam resolvendo. A bombinha não estava resolvendo. Eu estava usando 2 bombinhas diferentes. Não lembro o nome, nem quero lembrar. O nebulizador, respiração, tudo eu estava fazendo, não estava resolvendo. Liguei para a pneumologista, ela, vem para cá. Porque não é possível, eu já fiz sua medicação... Você já voltou para casa bem, você está medicado, o que está vendo? E aí eu voltei para lá. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, vamos fazer um teste. O nome é espirometria. É um teste, eu não sei se alguém aqui conhece esse teste, mas é um teste de função pulmonar. É um teste para ver até onde a minha respiração estava indo, até onde ela parava, e assim, ia mostrar mesmo o que tinha no meu pulmão. Por que daquela falta de ar? E eu fui fazer o teste. Gente, horrível o teste. Horrível, porque você tem que botar um negócio na boca e assoprar com toda a força até acabar o ar todo. E aí, eu cheguei lá, o médico falou assim para mim, tá vendo aqui na tela? Igual aqueles negocinhos assim de coração? E o seu assopro vai fazer isso aqui, fazer isso. E tem que, o mínimo, chegar a 6 segundos. Se não chegar a 6, está muito ruim para o seu lado. Eu fiquei apavorada. Aí já comecei a falar, não, eu vou conseguir, não vou conseguir. Aí ele pegou aquilo, toma, fiz. Gente, 2 segundos. Porque eu fiquei nervosa dele ter me contado, ele não devia ter me contado. Ele devia ter deixado eu fazer tranquila, sem me falar que tinha que ser 6 segundos. E aí eu virei para ele e falei assim, calma aí, deixa eu dar uma respirada. Ele, não, é porque esse teste é um tempo. Falei, não, mas eu preciso respirar. E ali eu dei aquela respirada. Eu lembro que ele falou assim para mim, nós temos 6 tentativas. Se você tem 6 tentativas, se você não conseguir, a gente tem que marcar um outro dia e trocar todo o seu medicamento. Eu fiz 4 tentativas. Não consegui chegar nos 6 segundos, porque eu estava nervosa. E aí, quando chegou na 5ª tentativa, eu falei com Deus. Falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu consigo. Comecei ali a pensar um monte de coisa. Eu sei que eu assoprei e passou de 6. Eu estava passando de 6 e ele falou assim, tá bom, pode parar. Aí eu pensei como, né? Igual aquele emoticon da estrelinha, né? Falei, eu consegui, né? E aí... Quando terminou o teste, ele falou, senta lá fora, daqui a pouco eu te chamo. Eu fui, sentei lá fora, ele me chamou. Quando ele me chamou, ele falou assim, eu falei, e aí ele? Não, e aí não, você leva o teste para o pneumologista. Eu já queria que ele me falasse, né? E aí, marquei, fui no pneumologista. E no dia que eu fui no pneumologista para ver, né, a situação real, eu lembro que eu estava sentada com a minha mãe do lado, eu com a bombinha na bolsa, eu pensei assim, se alguma coisa acontecer, eu já estou aqui, né, no hospital. Então, fica tranquilo. Entrei na sala, quando eu entrei na sala, aí o doutor, oi, senta aqui e tal. Eu troquei de médico, tá? Eu falei, não, essa médica não está resolvendo. Fui em outro pneumologista. Aí, nesse, eu levei esse exame. Quando eu cheguei lá, ele virou para mim e falou assim, me dá aí seus exames. Tudo. Ele renovou tudo. Exame de sangue, a tomografia, ele pediu de novo, checou meus remédios, olhou a espirometria, aí eu lembro dele olhando assim, né? E eu na frente dele,
E aí ele virou para mim e falou assim: então, Leilane, você não tem nada. Na hora eu fiquei feliz, glória a Deus, né? Falei, gente, não tem nada. Aí ele, não deu nada na sua espirometria, você tem pulmão de atleta. Falei, que isso, doutor? Aí na hora eu fiquei tipo assim, né? Mas por que então que está acontecendo tudo isso, né? Aí eu lembro que ele pegou um papel assim, ele tão calmo, sabe? E eu doida para saber logo. Aí ele, escrevendo, devagarzinho, e eu tentando ler o que ele estava escrevendo, né? De tanta ansiedade. E aí, quando ele terminou, ele pegou o papelzinho assim e me deu. Aqui. Eu falei, o que é isso, um diagnóstico? Aí ele, não, é um encaminhamento para o psiquiatra. Quando eu olhei o papel, eu falei, não, tá doido? Que vou psiquiatra o quê? Eu pensando comigo, não chamei ele de doido, né? E aí eu fui embora para casa. Fui revoltada, né? Falei, não, ele tá doido? Não, que psiquiatra? Não vou no psiquiatra nada, né? Aquela coisa de que psiquiatra é para doido, né? Cresci ouvindo isso. Quem vai no psiquiatra é doido. E aí eu lembro que eu fui para casa. E aí passou 3 dias, eu tive outra crise. Falta de ar, aquela coisa louca. Aí minha mãe conversando comigo, filha, vai no psiquiatra, filha. Você vê pelo menos o que ele vai falar, ele vai te dar um diagnóstico, alguma coisa, e eu com aquilo dentro de mim corroendo, não, eu trabalho com isso, não, que psiquiatra o quê, eu não tenho nada, e aquela coisa, né, um preconceito comigo mesma. Sabe o que eu fiz? Voltei lá para o Caxiadó. Falei, não, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, a psicóloga que me deu atendimento durante a minha internação, estava passando, eu chamei ela. Falei, olha, estou passando mal de novo, vim aqui de novo, porque só um remédio daqui que resolve. Era o medo de morrer, gente, que me fazia ir voltar para o hospital. Porque lá, se precisasse, de repente, daquele negócio que dá um choque assim, tum, no coração, lá tinha. Em casa, na minha casa não tinha, na rua não tinha. Tudo que a cabeça faz com a gente, tá? E aí eu lembro que ela sentou do meu lado. Chega para cá, Nani. A psicóloga que me atendeu lá, que já sabia o que eu estava passando, acho que ela tentou me dizer, mas eu não quis escutar. Ela sentou assim do meu lado, eu lembro que eu estava em pé, né? Contando tudo para ela, ela sentou do meu lado. E ela fez assim, Leilane, a mão, né? Você é um ser humano. Antes de ser psicanalista, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser filha, você é um ser humano. Você também está acometida de ter qualquer enfermidade, qualquer transtorno psicológico. Não é porque você trabalha com isso que você não pode passar por isso. Me quebrou. Olha, na hora, foi assim, foi tipo assim, eu murchei. Falei, gente, eu esqueci que eu sou um ser humano. Eu achei que eu dava conta de tudo e de todos, e esqueci que eu também posso passar por isso. E aí, ela conversou mais um pouco, eu fui embora para casa, e assim, aquela palavra, eu sei que veio de Deus, né? Porque eu tive que passar pela aceitação. Quando eu cheguei em casa, fui para o joelho, falei, Senhor. Ela me falou lá, né? Ela falou assim, você está muito ansiosa. Aí eu fui para casa pensando naquilo, aí ajoelhei e falei com Deus, falei, Senhor, isso é ansiedade? Imagina Deus me olhando. Não. O médico está doido. Não, minha filha, não, você nunca vai passar por isso. E aí, eu sou dessas, sabe? Eu gosto de imaginar o que Deus está, como Ele está me olhando, o que Ele está pensando de mim, sabe? E aí, eu falei, Senhor, será que é ansiedade? Enfim, e ali Deus ministrou meu coração, chorei pra caramba, e aí Ele me fez lembrar daquilo tudo que estava aqui dentro, que eu nunca botei para fora,
Toda frustração, toda culpa, toda cobrança e falta de perdão. Ele me fez lembrar de tanta gente que eu tinha que perdoar. E assim, eu fui fazendo aquela lavagem, sabe? Vai lavando, vai lavando. E aí, dia após dia, eu fui ao psiquiatra, tá? Aceitei ir. Cheguei lá e o diagnóstico dele foi transtorno de ansiedade e pânico. E ele me deu, né, um laudo. E eu lembro que eu estava terminando a psicanálise, fiquei apavorada. Falei, pronto, eu preciso do laudo do psiquiatra para terminar a faculdade. E ele botar aqui que eu tenho esses, né, ansiedade e pânico, eu não vou passar. A faculdade não vai me aprovar, né? Aí eu não queria entregar aquilo na secretaria, mas tinha que entregar atestado de sanidade mental. Eu tinha que entregar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu escondi por um tempo, né? Eu tinha até o final do ano para entregar. Então, fiquei lá por um tempo. Falei, não, até o final do ano isso já acabou, ele vai me dar um atestado que eu não tenho mais nada. E aí, eu lembro que ele me deu o diagnóstico e passou para mim remédio controlado. Quando ele passou o remédio, que ele pegou assim, aquela cor azulzinha, quando eu vi aquilo azulzinho, porque eu sei que minha mãe toma. Minha mãe só toma aqueles, a coisinha azulzinha. Tarja preta. Falei, não, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. Fui para casa e ali eu fiquei uns 3 dias. Tudo era 3 dias, gente, para eu aceitar. Levava tudo 3 dias. E ali eu fiquei, não vou tomar, porque o remédio causa dependência, porque eu não vou ficar dependente de remédio, e não, porque eu não sou doida, e eu consigo controlar só com as técnicas, e eu tentando me convencer, tá? Sem remédio. 3 dias, passei mal de novo. Só que dessa vez foi brabo. Do olho fazia assim, de você achar que vai desmaiar. E aí corri para o hospital Caxias Dó. Cheguei lá, me deram medicação, aquilo tudo de novo. E aí a doutora falou assim, o que aconteceu? Eu contei para ela, ela falou, filha, você tem que aceitar. Aceita e toma a medicação. Você é um ser humano. Depois o médico faz o desmame, vai tirando devagarzinho. Eu falei, então não é para sempre. Ela, não, o remédio, ele vai desmamando conforme a pessoa vai melhorando. Só que eu não sabia disso, né? E aí eu aceitei, comecei a tomar o remédio. Cara, eu tomei o remédio e, assim, passou 2 dias. No primeiro dia, no segundo dia, eu estava tão bem. Eu falei, gente, o que tem nesse remédio? Falei, gente, se eu soubesse, eu tinha tomado há muito tempo. Porque, gente, o que o remédio faz? Assim, realmente o remédio ajuda, a miligrama é pouquinha, baixinha, mas, assim, eu falei, meu Deus, que coisa boa, se eu soubesse. Passando vergonha, correndo para lá e para cá, de médico em médico, de médico de lá, gravaram a minha cara lá do hospital, né? Tipo assim, lá vem a ansiosa. Que eles sabiam, eu que não aceitava. E aí, comecei a tomar o remédio, comecei a tratar, e aí não deu nada, né? E o que eu tenho para falar para vocês é que eu levei para terapia isso, levei, né, para o meu terapeuta, e contei para ele tudo o que aconteceu, e aí ele falou, Leilane, a última vez que você esteve aqui, você já estava com uma cara, assim, com uma expressão de quem estava desesperada, de que a qualquer momento você ia surtar, ia ter uma crise. Só que eu não podia falar desse jeito para você, porque você podia passar mal aqui junto comigo. Então, eu deixei, né, para a próxima análise eu conversar com você, só que não teve próxima, porque você ficou internada, né? E aí eu lembro que ele me explicou, me ajudou, e aí falou, olha, trata tanto o seu espiritual como o seu emocional comigo, tá? Porque não fica com essa história de que Deus vai resolver tudo, né? Não preciso tomar remédio, não preciso ir no psiquiatra, não preciso de nada. Eu vou ajoelhar, orar, vou fazer 30 dias de jejum e a ansiedade vai embora. Não vai. Não vai. Porque Deus faz o que Ele pode fazer, mas o que a gente faz, o que a gente pode fazer é com a gente, né? E tinha um monte de coisa para resolver. Você acha que Deus ia falar assim, não, filhinha, 30 dias foi embora? Claro que não.
E ali eu comecei todo dia a me derramar, e ele ia trazendo à minha mente. Eu pedia mesmo, porque eu queria acabar com aquilo. Senhor, tem mais alguém para perdoar? Me lembra, traz à minha memória. E aí fui perdoando, fui na casa de pessoas, botei para fora, botei toda aquela culpa, aquela cobrança para fora, aquilo tudo com Deus, nas terapias. E aí eu lembro que um dia eu ainda continuava passando mal. Eu falei, gente, eu já estou tomando remédio, tem tudo, o que está acontecendo? E aí eu lembro que Deus falou assim para mim, você tem que se perdoar. Você já perdoou todo mundo, agora você tem que se perdoar. Eu falei, pronto, o que eu tenho que me perdoar? Aí, lendo, né, são detalhes íntimos, né, da minha vida, que eu tinha que me perdoar mesmo, de pensar assim, que a culpa era minha daquilo, e a culpa não era minha. Sabe, por exemplo, tipo coisas de criança, que aconteceu quando você era criança ou quando você era adolescente, que você tinha a cabeça muito inocentezinha, mas você carrega até hoje. E aí Deus falava para mim, você era inocente, não sabia de nada, e está carregando essa culpa até hoje. E essa culpa cresceu ao ponto de você explodir. E juntou com todo o controle que você quer ter do futuro, essa ansiedade toda, porque a ansiedade é um excesso de futuro, né? E ali eu me perdoei. Conforme ele foi me mostrando as coisas, eu me perdoei. E Deus foi ministrando ao meu coração, você não tem o amanhã, você só tem hoje. O amanhã está na minha mão, você só tem hoje. Então, por que você quer viver amanhã? Né? E aquilo ali me ajudou muito a viver um dia de cada vez, conforme a Elane falou. E eu aprendi a vigiar os meus pensamentos. Quando vinha o pensamento de morte, eu já falava, ó, cai fora. Aqui não rola mais. Eu sei que eu vou dormir e eu não vou morrer. Porque Deus já me falou que a enfermidade não é para a morte. E aí eu comecei a afirmar, eu comecei a puxar a parte positiva, eu comecei a vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, e eu comecei a meditar. Então, assim, até parar de tomar café eu parei. Alguém aqui acha que consegue parar de tomar café? Tem gente que fala que se não tomar café dá dor de cabeça. Não é isso? E eu lembro que eu pensei assim, que a doutora falou para mim, né? O psiquiatra ele falou para mim assim, ó, fuja de tudo que te agita demais, desde a alimentação até qualquer coisa que você achar que te agita muito. E eu pensei, cara, o que de alimentação a ele? Café. Falei, não, que parar de tomar café. Até brinquei com ele, falei, não, se eu não tomar café me dá dor de cabeça. Aí ele, isso é psicológico. E aí eu fui para casa, eu falei, não, se é psicológico eu vou parar de tomar café. E eu parei, tem 1 ano que eu não tomo café. Eu fui para o lado do chá, porque assim, a meditação, o relaxamento, sabe, essa onda zen, tudo puxa para o chá, né? E hoje eu só tomo chá, eu não tomo mais café, e me relaxou muito mais. Acreditem, é psicológico. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que é muito difícil viver o hoje, mas que é a fórmula, gente. É o segredo para vencer a ansiedade. Viva o hoje. Amém? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. O segredo da ansiedade é um dia de cada vez. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui presentes. E, mais uma vez, um dia de cada vez, somos seres humanos em construção. Bom? Muito obrigada a todos. Amém. Gente, temos uma boa noite, né? Eu quero agradecer pela vida de vocês duas que vieram aqui nos servir, né? Um bom serviço, um serviço agradável, né? Agradecer a nossa coordenadora de mulheres, juntamente com
né, as pessoas que participaram, né, foi uma noite muito agradável, né? E eu falei para Leilane, né? Fica tranquila. Para ela não ficar ansiosa, né? Ela já queria até meia-noite. Né? Mas foi muito bom, gente. E Giovanni, pega no violão aqui, por favor. É uma canção bastante antiga, acho que é do grupo Milady. E recebam isso como a voz de Deus falando com você. Eu acho que é Sol maior. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Receba Deus falando com você. Pois somente um, seria muito para ti. Ouça a voz dele nesse momento. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olha só. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Ele diz para você: entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Descansa. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, Pai, que as vozes da nossa alma, que tanto gritam conosco todos os dias, possam se calar para ouvir a Tua voz. E a Tua voz diz para nós: descansa, confia em mim, o trabalho é meu. Descansa, descansa somente. Vive um dia de cada vez. Eu farei tudo por você. Pai, nos entregamos a Ti nessa noite. E somos agradecidos por ter esse momento aqui. Muito obrigado mesmo. Leva-nos em paz para os nossos lares e que possamos descansar em Ti e viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor fará tudo por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.